Você sabia que existe uma mulher na Bíblia que ela estava presente na maior pregação do apóstolo Paulo? Ela ouviu a melhor e a maior pregação do apóstolo Paulo ao vivo. E mesmo assim, diante dessa grande e única oportunidade, nunca mais a Bíblia registrou nada a respeito dela. Além de Atos 25 e 26, nunca mais a Bíblia citou o nome de Berenice. Quem foi Berenice, você sabe? Difícil, né? É difícil alguém falar sobre essa mulher. Ela era filha do rei Herodes Agripa I. Ela estava junto com seu irmão, o rei Herodes Agripa II, na audição do testemunho do apóstolo Paulo, da defesa do apóstolo Paulo. Antes que ele fosse levado ao César lá em Roma, ele teve a chance de se pronunciar, de falar o que aconteceu, por que ele tinha sido preso, e então comover a defesa. Ela estava lá. A Bíblia em Atos 25 fala da entrada deles, uma entrada triunfal, uma entrada digna de uma dinastia, uma mulher muito rica, uma princesa, junto com seu irmão, o rei Herodes Agripa II. Então pensa naquela cena. Uma dinastia entrando, aquele povo chique, lindo, maravilhoso, muitas joias, muito luxo. E depois entra o apóstolo Paulo, um prisioneiro, acorrentado, muito provavelmente feio, fedido. E ali se justificando e explicando, e aí, me diga, o que aconteceu? Por que o senhor está aqui? O que te trouxe até aqui? Coisa que no júri acontece, né? E o Paulo, ele explicou como foi toda a sua experiência. Como que foi que o próprio Jesus apareceu para ele. Que Jesus perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí Saulo explicou. Então, Jesus apareceu para mim, aconteceu isso, aquilo, e aí eu tive esse encontro, e agora assim como eu era muito Caxias na nossa religião aqui, agora eu estou sendo assim um servo de Deus fiel, e eu estou fazendo a vontade de Deus, e o que Jesus mandou eu estou fazendo. Só que aquilo impactou a ponto de eles saírem daquela audição, porque ainda não era o julgamento, daquela audição, dizendo um pro outro, esse homem aí não merece ser morto não, viu? Ele não fez nada que o condenasse à morte. Ponto. Vamos parar aqui para uma breve reflexão. Nem sempre ouvir sobre Jesus faz a diferença na nossa vida. Melhor do que saber sobre Jesus, conhecer sobre Jesus, é melhor conhecer o Jesus. É melhor se envolver com Jesus. Aquela mulher, ela teve uma aula. Ela ouviu ponto a ponto do que Jesus faz, do que Jesus fez, do poder, da salvação. Ela ouviu falar sobre arrependimento, ela ouviu falar sobre crucificação, ela aprendeu a falar sobre perdão. E mesmo assim, nada mudou aparentemente na vida daquela mulher. A reflexão que eu quero trazer para você hoje é o seguinte: será que você tem sido uma Berenice? Você tem ouvido falar de Jesus? Você sabe tudo, porque você ouve tanto. Você já assistiu tantas pregações, você já esteve em tantos cultos, você já participou de tantas ceias, você ouve tantos podcasts, você segue tantos evangélicos, pastores, pregadores. E o que isso tem feito de verdade na sua vida? Qual a mudança a partir do momento que você ouviu sobre Jesus aconteceu na sua vida? Eu quero deixar essa reflexão. Às vezes, Deus está nos dando a oportunidade de sermos transformadas. Jesus está trazendo pessoas tão perto de nós, dizendo, olha, Jesus faz, Jesus fez, Jesus acontece, Jesus perdoa, Jesus salva. E a gente continua numa vida de erro, numa vida de pecado, numa vida de miséria, numa vida de luxúria. Será que eu tenho sido uma Berenice? Eu estive tão perto, eu ouvi tudo, eu aprendi tudo,
mas eu não pratiquei nada. Eu quero deixar essa reflexão para você. Não adianta a gente ouvir sobre Jesus. Não adianta a gente ter cursos que falam sobre Jesus. Não adianta sermos teólogas, pregadoras, palestrantes, ministras. Sabermos tudo sobre a pessoa de Jesus. O mais importante é nós seguirmos Jesus. O mais importante de conhecer sobre Jesus é conhecer quem é Jesus. E nada melhor para você conhecer uma pessoa é conviver. A gente só conhece o nosso cônjuge a partir do momento que a gente vai morar junto, não é assim? A gente namora, a gente é noiva, a gente acha que conhece, mas a partir do momento que a gente casa, aí sim, aí a gente costuma falar, agora eu tô sabendo, agora eu tô conhecendo quem é o fulano, quem é a fulana. É a convivência, é o convívio, é o dia após dia, é o manhã após manhã, que faz a gente falar, eu conheço o fulano de tal. Eu sei quem ele é. Filho, por que a gente conhece filho mais que ninguém? Porque a gente convive muito, a gente protege, a gente cuida, a gente pare, né? Um filho. Então é essa reflexão. Que eu e você não sejamos como a Berenice. Não sejamos uma mulher que foi citada uma vez na vida de alguém. Ela esteve aqui, ela passou por aqui, eu ouvi falar da fulana. Não. Olha, quem é Berenice? Berenice é uma mulher. Olha como teria sido diferente a vida dela. Berenice foi a mulher do rei, que ela estava aqui quando o apóstolo Paulo estava falando sobre, né, a situação dele, o porquê que ele estava ali para ser julgado, morto. A partir daquele momento, ela teve uma vida transformada. A partir daquele dia, Berenice, aí ia ter todo um decorrer de uma história. Então, Berenice poderia ter se tornado alguém relevante, poderia ter sido salva, poderia ter sido um exemplo a ser seguido. E milhares de anos depois, estaríamos falando da diferença que ler sobre Berenice fez pra gente. Mas ela escolheu assim. Então ela foi citada e depois não tem mais nenhum registro. Que nós, eu e você, tenhamos isso em mente. Quem eu sou? Uma Berenice? Que ouvi falar, aprendi, fiz curso, preguei, palestrei, mas não tive uma mudança de vida. Mas continuo a mesma pessoa. Fica essa reflexão pro seu coração. Depois que você ouviu falar de Jesus, qual foi o impacto que isso causou na sua vida? Deus te abençoe.